Gente, então, tem pessoas, eu entendo que tem pessoas que precisam estar numa instituição religiosa, precisa estar membrada num segmento religioso e tal. Eu compreendo essa questão, inclusive essa questão se ramifica, porque tem pessoas que ficam dependentes emocionais da palavra, que na verdade é mais de autoajuda do que evangelho puro e genuíno. É uma palavra mais psicológica que hoje em dia as igrejas têm. Então, assim, tem pessoas que ficam mais dependentes dessa palavra psicológica, como se a pessoa fosse numa terapia toda semana. Entendeu? Então, eu entendo que tem pessoas que são psicologicamente dependentes de estar numa igreja, numa instituição religiosa. E eu entendo também aquelas pessoas que só conseguem ter limites no caráter, só conseguem fazer o bem, só conseguem fazer o que é justo, o que é santo, só conseguem ter amor, viver o amor, respeitar o próximo, amar o próximo, amar a justiça, honrar as leis de Deus. Tem pessoas que só conseguem isso atrelado a uma instituição. Eu quero dizer que uma pessoa que tem um caráter assim, ela não é verdadeiramente convertida a Jesus Cristo, ela não se fundiu nessa verdade que é Cristo, nessa cultura de Cristo, na mente de. Porque se você se fundiu com ele, se você verdadeiramente se converteu ao sacerdócio de Jesus Cristo, ao verdadeiro evangelho, seu evangelho penetrou em você, cara, você não precisa de nada para fazer o bem, entendeu? E tem pessoas que saem das instituições, né, que como eles falam, que eles denominam, se desviam. Tem pessoas que se desviam da instituição e começam a fazer um monte de loucuras, fora da coerência, fora do que é justo, fora do que é honroso, sai totalmente fora do que é amor, do que é longanimidade, do que é domínio próprio, e a pessoa parece que fica doida. Então essa pessoa, ela nunca se fundiu com Cristo, ela não compreendeu a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Mas simplesmente não é culpa dela. É culpa desse pacote de informação, desses paradigmas que as pessoas vivem, é como se fosse tipo um remédio. Ele, a forma que eu vejo a instituição religiosa é como se fosse um remédio. Ela vai remediar, mas muitos ela não vai curar. Quando a pessoa é curada verdadeiramente da alma, do caráter lá dentro, é porque a pessoa se encontrou com Jesus independente de estar lá dentro. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas são remediadas. E se saem de lá, se ficam revoltados e ficam, porque você vê muita coisa lá que não é coerente com Jesus Cristo. Só que às vezes as pessoas não entendem e simplesmente vê as coisas erradas e acha que aquilo é Deus inconformado e sai de lá com raiva de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com essa doutrinação, com esses paradigmas da instituição religiosa. Então é dessa forma que eu enxergo. As pessoas ficam dependentes de um tipo de um limite, é como se a instituição religiosa, a teologia moderna fosse aquelas abinhas assim do cavalo, né? E as rédeas, e toda aquela rédea. Aí a pessoa ela é remediada por uma doutrinação humana, ela não recebe aquele alimento puro, aquele alimento que vai transformar verdadeiramente ela, vai transcender, ela não recebe esse alimento. Então, quando ela vê coisas que ela fica revoltada, ela sai da instituição revoltada com Deus, porque ela pensa que aquilo ali é Deus, que aquela pirâmide, a doutrinação é Deus. Eu sou contra essa pirâmide eclesiástica, essa pirâmide diácono, presbítero, aí vai subir o pastor. Isso gera uma coisa muito ruim dentro das pessoas, e isso não é o pastor de Deus, não tem nada a ver com Deus. Se você olhar sobre essas nomenclaturas de presbítero, de bispo, de diácono, na palavra, não tem nada a ver com as pirâmides que é construído hoje dentro das igrejas. Eles não seguem a verdade que está ali. Na palavra de Deus, essas nomenclaturas são dons manifestados. O dom da diaconia, que é o dom de servir, né? O presbitério, que seriam os anciões, que seriam as pessoas mais velhas. E isso não é uma competição, não é uma promoção de emprego, que você vai subindo de escala até virar um pastor, um bispo. Isso não é assim, não é dessa forma que é proposto no Evangelho. As Escrituras não traz dessa forma.
São tudo questões de dons que são manifestados nas pessoas e ninguém é maior do que ninguém. Na verdade, como Paulo falou, nós apóstolos somos considerados a escória de vocês, né? E nós servimos a vocês, sofremos por vocês, sofremos mais, perecemos mais por estarmos nessa missão de apostolado, né? De mensageiro de Deus e tal, para iluminar a vida das pessoas. Mas essas questões e que eles colocaram usando esses termos é uma coisa muito manipuladora e totalmente fora da verdade. Para mim, eu considero totalmente heresia. Então, eu não concordo com essa pirâmide eclesiástica, essa hierarquia montada na maioria das instituições religiosas, porque eu acho que gera vaidade nas pessoas e a busca de um ser maior que os outros. Não adianta dizer que isso não entra no seu coração, porque isso acaba entrando. Você fica ansioso para ser consagrado, para subir, para subir, para subir, como se você fosse ficar mais perto de Deus, como se você fosse ser preferido de Deus, enquanto Jesus deixa bem claro que aquele que quer servir a Ele, em Mateus 25, né, aquele que quer dar algo a Ele, que faça aos seus pequeninos, né, aqueles que perecem, aqueles que não têm lar, que não têm comida, o órfão necessitado, a prostituta, a toda esses aspectos, né? Que Deus manda a gente atender. Enquanto dentro da instituição religiosa as pessoas ficam correndo atrás do vento, né? Para mim é correr atrás do vento. Correndo atrás de reconhecimento humano, enchendo o seu ego, fazendo o seu ego ficar gigantesco, subindo até nas alturas com o seu ego. Parece que quer chegar a ser vice de Deus, para ser o mais iluminado, mais escolhido, mais preparado. Fica essa disputa de quem prega com mais eloquência, você tem que pregar com eloquência, você tem que seguir uma cartilha de pregação, pregar certo, pregar errado. Cara, isso é tão vazio. Algumas pessoas me dizem, né? Ah, Marina, mas a instituição religiosa é um mal necessário. Ah, Marina, mas tem pessoas que realmente tem que estar lá. Então, como eu tô falando, gente, tipo assim, eu respeito a forma de crer de cada um. Eu respeito até quem acredita nesse modelo cristão judaico. Eu só tento avisar que isso não é saudável, isso não é bom, Jesus pediu para não fazer desse jeito. E o apóstolo gemeu, implorando para que não fosse feito dessa maneira, porque isso também estava acontecendo na época dele. Algumas pessoas convertiam à segunda aliança, aceitavam a cruz, aceitavam Jesus, mas ficavam assombrados ainda por obedecer alguns pontos da religião judaica. Eles tinham medo, tinham muita superstição ainda, não acreditavam que Jesus foi suficiente, como eu falei aí para trás nos stories. Eles não viam a suficiência de Cristo, ainda ficava, mas a gente ainda tem que cumprir a circuncisão, a gente ainda tem que cumprir algumas coisas, será que não é perigoso? Será que a gente não vai ser amaldiçoado? Então, o que acontece? Hoje em dia, acontece dentro das igrejas. Quando você é membro de uma igreja evangélica, quando você sai de lá, parece que você vai ser amaldiçoado porque você saiu de lá. Na verdade, os líderes te amaldiçoam. Eu fui amaldiçoada. Fui amaldiçoada como se eu fosse morrer, como um monte de coisa ruim fosse acontecer na minha vida e tal, né? Então, tipo assim, e lá o que acontece? Isso é um testemunho particular meu. Quando eu estava lá dentro, eu estava infeliz com coisas particulares da minha vida, mas eu me via num peso muito grande de ser uma referência para as pessoas, como se eu fosse assim, como se eu fosse Deus mesmo, entendeu? Tipo assim, um peso muito grande de ser uma referência, que eu não podia ter nenhum erro, nenhuma falha. E aí meio que a gente aprende isso lá, entendeu? Que parece que se a gente vê a falha nas outras pessoas, a gente que são pessoas que eram para ser uma referência, parece que quando a gente vê. Então, eu ficava fazendo esforços além do natural, eu fazia de tudo para manter tipo aquela imagem, tudo, que tava tudo bem, que eu tava feliz, que era aquilo mesmo, porque eu sei que é muita condenação quando você sai fora do que eles consideram, né? Coisa assim, que eles consideram
que aquilo é santo, que tem que ser daquele jeito, que não tem como sair. Então, assim, aí se você faz alguma... Se você... Pô, você não tá bem, você não tá feliz. E você tem que tomar uma decisão na sua vida que vai contrário à dogmática deles. Nossa, você é muito condenado. Então, eu tinha medo desse peso. Então, assim, eu vejo muito parecido com a igreja primitiva, o que acontecia entre a igreja primitiva e o judaísmo. E hoje em dia, as igrejas que se dizem cristãs não são cristãs, são cristãs judaicas, e elas imprimem esse peso, elas colocam o peso da lei. Tiveram medo quando viram sinais, ouviram a voz dele. Aí elas pediram para que Moisés intervisse entre elas e Deus. O povo teve medo de Deus, o povo falou assim, não, Moisés, continua aí intervindo, continua, né, na vida de um ser humano. Essa dependência do outro. Não, porque aí eu escuto aquele ensino, eu obedeço, eu já fiz a minha parte, eu já tô bem com Deus. E as coisas não são bem assim, o buraco é mais embaixo. E de uma certa forma é mais simples. Respondo, né? Direito, quer dizer. Eu entendo as pessoas terem essa dependência, eu entendo essa perspectiva de visão de que a igreja é necessária. Infelizmente, a igreja é necessária. Algumas, né, não generalizando, mas tem medo, assim, de buscar Deus sozinha, de pular no vazio, de pisar onde não tem chão. Mas com Deus é mais ou menos dessa forma. Você tem que pisar onde não tem chão, para você se encontrar com Ele. Para muitos mesmo andar na linha. É como se as pessoas, igual eu falei, precisassem de rédeas e precisassem ser impostas. Isso acontece como aconteceu também no início, né? Quando Deus queria, o plano A de Deus era ter um contato direto com as pessoas, mas então, eu entendo essa questão da dependência das pessoas de estar na coisa, mas como eu já disse, eu acredito que as pessoas que têm essa necessidade mesmo, precisam estar para andar na linha, para fazer o que é honesto, o que as pessoas conhecem só essas instituições, essa montagem, todo esse teatro todo, e acham que isso é o certo, porque isso já foi imposto, já são séculos que essa realidade é imposta, então é difícil você olhar para isso tudo, essa condenação sobre as pessoas que resolvem seguir Jesus puramente, verdadeiramente, que não querem mais estar atrelados a leis, a dogmas. Então, assim, eles imprimem muita condenação do que é correto. A pessoa que precisa estar membrada de uma instituição para ser uma pessoa boa, para mim, como eu falei, essa pessoa não se converteu verdadeiramente, ela está sendo remediada. E um dia, quando ela vê qualquer coisa errada, ela dá muito peso, entendeu? Aí, tipo, se você sai de lá, aí você tá endemoniado, tá perdido, aquela coisa toda que eu já falei. Desce aquilo, então você tá bem com Deus. Então tá tudo jóia, tá tudo certo. Você sentou ali, ouviu aquele ensino, obedeceu, você se sente confortável. Isso se chama zona de conforto. Isso é a coisa mais... Pra mim é a coisa mais praga que existe, raiva de Deus. Mas como eu tava tentando dizer, isso não é culpa das pessoas, é culpa desse modelo que domina na humanidade, né? Que a gente vive. As pessoas não conhecem outra coisa, as pessoas não conhecem o evangelho puro, genuíno, simples. Deus prevalece até hoje no mundo, são os donos do mundo, donos dos bancos, né? É uma religião muito forte, grande e tal. Enfim, até hoje, os maiores... E por isso é predominante no mundo hoje. Porque se desatrelasse totalmente do judaísmo, ia ter muito mais retaliação, muito mais perseguição, ia ser muito mais desconstruída. E não ser mais ser coparticipante com outro ser humano, né? Você é cordeiro com Cristo, isso basta. Pro que domina o mundo, pro que cerca o mundo e enxergar que tá tudo errado. Mas desde o começo foi assim, a minoria estava certa e a maioria, as grandes sinagogas, por isso que eles prevalecem até hoje, por isso que